Olá pessoal, vamos continuar o nosso capítulo de convolução multidimensional e nesse item 4.3 a gente vai falar justamente sobre problemas que envolvem mais de duas dimensões, tá? Então vamos considerar, por exemplo, o problema multidimensional a seguir. Esse problema pode ser tanto uni, bi ou tridimensional. A gente vai generalizar o método da separação das variáveis para problemas multidimensionais de transferência de calor. Então, nós temos aqui Laplaciano de RT, R é o vetor posição, e isso vai ser igual à variação temporal da temperatura. A gente tem aqui o 1 sobre alfa, 1 sobre a difusividade térmica, e vamos considerar também que a gente tem condições de contorno homogêneas, já que essa expressão aqui representa tanto uma condição de isolamento, se a gente tiver uma condição de isolamento H igual a zero, se a gente tiver uma condição de temperatura prescrita na superfície, a gente pode supor aqui que a temperatura é igual a zero também. Já se a gente tiver uma condição de convecção, a gente também obtém a partir dessa expressão aqui, fluxo de calor por condução é igual a fluxo de calor por convecção. Portanto, essa expressão ela representa para a gente todas as condições que são possíveis no método da separação das variáveis. E se eu tiver uma condição de radiação, daí eu tenho que converter a taxa de transferência de calor de radiação para um H de radiação e vai incorporar aqui no meu H, ok? Essa é a forma mais simples de resolver quando a gente tem um problema de radiação. Agora, esse problema ele pode ter uma condição inicial também, se a gente tiver um problema temporal, que vai ser a temperatura de R t igual a zero, vai ser igual a uma função do domínio R, ok? Sendo derivada com relação a NI, a derivada normal da superfície na fronteira. Tá? Esse derivada de NI é a derivada em relação à normal da fronteira. E R denota as coordenadas gerais do espaço. A gente pode ter um vetor posição R de x, y, z, ok? Esse é o vetor nosso, o vetor posição R. Para o problema geral, a gente vai assumir a separação dessa forma aqui. Vai ser uma função de R mais um gama da temperatura. Então, a função psi de R ela vai depender das três variáveis espaciais. Dessa forma, a gente vai ter uma separação que vai ser dessa forma aqui, tá? Então, nós temos a separação falando que essa função aqui vai ser igual à função separada da temperatura igual à constante de separação. O lambda ele tem que ficar positivo na condição homogênea, lembra disso, né? Para criar um problema de contorno. E para a gente criar um problema de contorno, o lambda tem que ser positivo. Então, a separação ela vai assumir essa forma aqui. A variável da função espacial psi de R vai satisfazer o seguinte problema aqui, auxiliar. Vamos separar os problemas. Nós vamos tratar primeiro o transiente e depois a gente trata o problema de condução. Separando π de R, a gente vai ter esse novo problema aqui, que tem condições de contorno homogêneas nas fronteiras. Essa equação é a chamada equação de Helmholtz, que vai ser uma EDP em três variáveis espaciais. Essa equação pode ser resolvida novamente pelo método da separação das variáveis. Fica mais fácil se a gente ver através de um exemplo, que vai ser o que eu vou apresentar para vocês logo a seguir. Vamos considerar que a gente tem um corpo semi-infinito, 3D retangular, de dimensões L por W, e ele vai ser mantido com a temperatura constante T infinito na face Z igual a zero, e vai possuir isolamento na face Y igual a zero. Todas as outras faces são mantidas a temperatura de 0 graus Celsius. Descreva a formulação matemática do problema e as condições de contorno. E, além disso, encontre a expressão para t de x, y, z. Vamos então para a resolução desse problema e vocês vão ver o passo a passo para tratar quando a gente tiver
que separar mais de uma equação, ok? Vamos então para a resolução do exemplo 4.3. Nós temos então um sólido que ele é semi-infinito em Z, ok? Então as temperaturas estão prescritas T igual a zero em quase todas as faces. Em uma face a gente tem isolamento e em uma face a gente tem temperatura prescrita. O sólido tem altura W e largura L, ok? E em Z é infinito. Portanto, nós temos um sólido semi-infinito. A formulação ela vai ser dada por d2t dx2 mais d2t dy2 mais d2t dz2 igual a zero, porque a gente está trabalhando em regime permanente. O x varia de 0 até L, o y de 0 até W e o z de 0 até infinito. E embaixo nós temos a condição de isolamento. Nas faces superior, traseira, a face frontal, nós temos temperatura igual a zero. E na face esquerda nós temos temperatura prescrita igual a T0. Portanto, nas condições de contorno 1 e 2, x igual a 0 e x igual a L, nós temos temperatura igual a zero. A condição de isolamento em y igual a zero. Na condição de contorno 4, y igual a W, temperatura também igual a zero. E a temperatura de Z igual a zero igual a T0. E a condição de contorno 6 é quando a temperatura tende a infinito, ela vai também tender a zero, ok? A forma separada da resolução vai ser dada por T de xyz igual a x de x, y de y mais z de z. E quando a gente substitui isso na equação geral, a gente pode encontrar uma equação que vai ser dada por essa forma aqui. 1 sobre x d2x dx mais 1 sobre y dy sobre dy ao quadrado mais 1 sobre z d2z dz ao quadrado igual a zero. A gente vai adotar o x como sendo a condição homogênea, porque nós temos duas dimensões homogêneas. Então eu posso escolher tanto o x quanto o y. Vou adotar o x, tá? Nesse caso eu posso escolher tanto uma como a outra. E quando a gente adota o x como dimensão homogênea, o que acaba sobrando? 1 sobre y d2 y sobre dy ao quadrado mais 1 sobre z d2z dz vai ser igual a variável x igual a lambda ao quadrado. Então eu crio um problema de contorno na direção x e isso vai nos dar essa equação aqui. d2x sobre dx ao quadrado mais lambda ao quadrado x igual a zero, com as duas condições de contorno, em x igual a zero e em x igual a L. Agora a solução geral dessa equação a gente conhece e é dada por x de x igual a C1 cosseno de lambda x mais C2 seno de lambda y. Para a condição de contorno 1, que era temperatura de x igual a zero, ela vai fornecer para a gente que C1 igual a zero. Depois, se vocês quiserem fazer detalhado, podem fazer desse jeito. Em x igual a L, o que nós temos? Nós temos seno de lambda L igual a zero. Portanto, lambda n vai ser nπ sobre L. E o n pode variar aí de 1, 2, 3 até infinito. N não pode ser zero, porque zero seria a solução trivial, ok? Então, parte do n igual a 1. A solução para um único alto valor vai ser dada por xn de x igual a C2 seno de lambda n x. Agora o que nós vamos fazer é separar a outra dimensão homogênea, que é a y. Então vamos tratar, lembra, sempre de tratar as dimensões homogêneas primeiro. Nós podemos jogar o lambda ao quadrado para o lado do z e obter
essa expressão aqui, ok? Portanto, temos um termo beta ao quadrado, e isso vai tornar d2y sobre dy ao quadrado mais beta ao quadrado y igual a zero. Vamos aplicar as condições de contorno 3 e 4. E quando a gente aplica a solução geral, vai ser dada por y de y igual a c3 cosseno de beta y mais c4 seno de beta y. Quando a gente aplica a condição de contorno 3 de isolamento, nós vamos encontrar que o c3 é igual a zero. Aplicando a condição de contorno 4, que estabelece que quando y é igual a w, nós temos temperatura igual a zero, nós obtemos o beta-m. Beta-m vai ser 2m mais 1, que multiplica π dividido por 2w. Nesse caso, o m pode ser tanto 0 quanto 1, 2 e 3, porque se o m for 0, como a gente está trabalhando com cosseno, a gente vai ter um valor para o beta-m, portanto não é solução trivial. Nesse caso aí, então, nós vamos definir o ym, que é a solução para um único autovetor, beta-m, vai ser igual a c3 cosseno de beta-m y. Agora nós vamos considerar a dimensão não homogênea, que vai ser a direção z. Fazendo d2z dzzinho menos lambda n ao quadrado mais beta-m ao quadrado, que multiplica z, igual a zero. E temos a condição de contorno 6, que é z de infinito igual a zero. Bem, nós podemos combinar o lambda n ao quadrado mais beta-m ao quadrado como sendo um novo alto valor, mi quadrado nm, igual a lambda ao quadrado mais beta-m ao quadrado. Com a substituição, nós vamos ter a solução geral, que zzão de zzinho é c5 e elevado a mi nmz. Lembrando que aqui a gente tem um domínio infinito, portanto nós estamos utilizando a fórmula exponencial, mais c6 e elevado a menos mi nmz. Aplicando a condição de contorno 6, nós vamos ter que z de infinito é igual a zero. E quando a gente substitui isso só vai ser verdade se o C5 for igual a zero. Portanto, zzão de zzinho é igual a C6 elevado a menos mi nmz. Agora nós podemos substituir as expressões na equação geral. Agora nós temos Tnm de x, y, z, já que a gente tem duas dimensões homogêneas. Combinando as constantes C2, C3 e C6, a gente tem uma constante Cnm, que multiplica seno de lambda n x vezes cosseno de beta m y elevado a menos mi nmz. A solução mais geral vai ser dada por T de x, y, z, só que agora a gente tem que fazer dois somatórios, um para n e outro para m. O n, lembrando que o n começa em 1 e o m começa em 0. Então essa é a solução mais geral, que vai nos fornecer a distribuição de temperatura T de x, y, z. Quando nós utilizamos a condição de contorno 5, T de z igual a 0 igual a T0, nós vamos obter que T0 vai ser igual ao somatório de n igual a 1 até infinito, somatório de m igual a 0 até infinito, Cm sendo de lambda n x cosseno de beta m e y. Nós fizemos isso, portanto nós precisamos agora multiplicar pelos vetores ortogonais, que nesse caso é o seno de lambda n x dx e o cosseno de beta m y dy. Quando nós fazemos isso, nós podemos determinar o valor do Cnm, mas agora aparece uma integral dupla, já que a gente está em 3 dimensões. Tá? No denominador aparece a norma do vetor,
que vai ser o seno ao quadrado de lambda nx dx, e a norma também do beta m, que é o cosseno de beta m y dy. Nós vamos para a tabela 2.1, nós temos temperatura prescrita em x igual a 0 e isolamento em x igual a L. Então nós temos seno de lambda x, que é 2, a norma, 1 sobre a norma é 2 sobre L. E a segunda, isolamento nos dois casos, a norma também é 2 sobre L. Portanto, os dois resultados, 1 sobre a norma, é 2 sobre L ou L sobre 2, já que a gente está no denominador. Quando a gente substitui isso, a gente obtém que o CNN é dado por esse valor aí. Portanto, nós podemos substituir aqui e encontrar qual que seria o valor de t de x, y, z, que vai ser dado por essa expressão, 4t0, 1 menos 1 elevado a n, que multiplica menos 1 elevado a n, dividido por lambda n, beta m, L vezes w, vezes seno de lambda nx, cosseno de beta m y, que multiplica e elevado a menos mi nmz. E essa é a resposta do exercício. Eu agradeço a todos por terem assistido até aqui e eu aguardo vocês para o último vídeo do capítulo, que vai ser o método da superposição, ok? Então até o próximo vídeo.